Bem-vindos ao Jardim da Luz. Hoje eu estava na minha meditação e eu pedi assim para a espiritualidade trazer uma leitura específica para quem está com o coração apertadinho, para quem está triste. E aí vieram essas três leituras. As três estão muito lindas, gente, muito lindas, tá? Então, ela vai pegar aquilo que tá te fazendo triste, a gente vai entender a fundo o que que realmente está acontecendo, porque às vezes a gente não tem a compreensão correta ou a compreensão total, e aí nós vamos para conselhos e depois nós vamos para resolução. Como é que isso se resolve? Como é que a gente faz para, de alguma forma, a situação melhorar, se resolver, e enfim. Então, tem o final feliz, tá bom, gente? As três pilhas aqui. Aí veja, né, se você tá tristinho, seu coração tá apertado, qual carta ou pedra que chama mais atenção quando você pensa nisso, que tá te deixando triste, tá? Aí é claro que você pode trazer três questões, de repente você tá com três problemões aí, com três tristezas, né? Assiste o vídeo todo, fica aí, tá tudo bem, tá bom? Aí, nos comentários as pessoas estão perguntando com frequência, né, quais são os decks. Eu aprecio muito vocês acharem os meus decks bonitos, eu escolho com bastante cuidado. E então são esses dois, tá? Esse aqui é o oráculo e esse aqui é o tarô que a gente vai usar. Ele tá de ponta cabeça? Ai, meu Deus. Gente, a idade chega, a pessoa não põe óculos, né? Então, complicado, tá? Aí, veja aí, o tempo tá marcado lá embaixo. Leitura coletiva, pega o que é para você, o que não é para você, solta para o universo. No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, sou terapeuta também. Escreve no meu WhatsApp, eu te explico como funcionam as consultas. Se inscreva no canal, deixa seu like. Você tem 3 hypes gratuitos por semana. Se puder deixar um pra gente, ajuda o canal a crescer. Muito obrigada pela presença. Essas leituras são muito preciosas para mim também, tá, gente? Então, compartilhar essa sabedoria, essa luz com vocês, assim, é precioso demais para mim. E é isso, vejo você na leitura. Número 1, se o seu coração está tristinho hoje, você está no lugar certo. Tarô terapêutico de aconselhamento. Vamos lá. Sobre a sua questão, tá? Aqui. Saudade de casa. Saudade da casa no sentido de alma, tá? Da casa estelar, enfim, como quer que você entenda isso. Tem essa questão, né, para muita gente, para muitos de nós, assim, uma lembrança, porque as pessoas falam, né, a lembrança de vida passada. Se você não acredita em vida passada, de repente você pode entender como algo que vem dos seus antepassados, enfim, não precisa ser uma coisa tão direta, né, acreditar em reencarnação diretamente. Mas enfim, aqui, que eu diria para vocês? Muitas pessoas têm lembranças espontâneas, com muita clareza de vidas passadas. Outras pessoas têm só uma sensação mais abstrata, isso, aquilo, né? E a gente não lembra só de coisa ruim, não, a gente lembra de coisa boa também. Então, com diferentes níveis de clareza, alguns de nós temos essa sensação de que existem lugares melhores, de que isso aqui não é a melhor opção, né? Porque as nossas experiências já aconteceram em outras esferas, em outras linhas do tempo, enfim, dentro do que funcionar aí na sua crença, tá? Existe, né, que leva a gente, inclusive, a criar aí os mitos de paraíso perdido, que são universais. Se você vai para a antropologia, para culturas antigas,
existe uma repetição do Paraíso Perdido, que na verdade é uma lembrança de que existem realidades melhores, que a gente conhece essas realidades, tá? Então, aqui assim, o que que eu entendo, né? Você, com ou sem consciência, com esse diabo imperatriz, você tem acesso sim a registros akáshicos seus ou da sua linha familiar aí, tanto de coisas terríveis quanto de coisas muito melhores do que aqui, né. Então é como se fosse o melhor e o pior que uma alma pode acessar na sua jornada. Você, de certa forma, se lembra, e aí fica uma clareza, assim, do quanto que a vida aqui na Terra, ela é limitada, ela é cheia de questões muito desafiadoras e tudo isso. Porém, todavia, contudo, você pediu para estar aqui, né, você entrou numa longa fila, pegou a senha e falou: "Não, eu quero estar encarnado ali na Terra". Nesse período, né, de transição e tudo isso, e foi uma grande vitória para você conseguir essa experiência que você está passando agora. Por mais bizarro que você falar, tá me falando que eu escolhi passar por toda essa bizarrice que é a minha vida aqui na Terra. Então, né, é uma escola espiritual, é uma vertente espiritual, tá? Mas aí, gente, leitura coletiva são assistidas por centenas de pessoas, então você vai adaptando, pega o que é pra você, não força encaixar, tá? Enfim, é o que eu tô vendo aqui, tá bom? E por que que você está aqui? É para pagar pecado? Não. É porque você tem karmas negativos horrorosos, você está aqui para ser punido? De forma alguma, não é nada disso. Você está aqui pelo aprendizado, você está aqui como alguém que coleciona ferramentas. Eu vou fazer uma imersão naquela experiência X para poder colecionar a ferramenta. Como muitas pessoas da antropologia, das ciências sociais, elas fazem imersão em comunidades, né. Então você tem um antropólogo, e ele realmente quer entender uma comunidade indígena, uma cultura do outro lado do mundo, ele vai passar 1 ano naquela cultura, 2 anos naquela cultura. Isso é muito comum para quem estuda sociedades. Entender que é necessário mergulhar na vida daquela sociedade para poder falar sobre ela. E o que eu sinto aqui é isso, que você não está sendo punido, que você não está aqui passando pelo que quer que seja, por uma questão de dívidas. Você está aqui como um antropólogo, mergulhando nessas questões sociais que a gente tem que viver aqui, né. Então, por exemplo, tem questões que são da nossa sociedade. Se você é mulher numa cultura latina, você vai ter que lidar com certas questões e que são inerentes de ser mulher numa cultura latina. Isso não tem nada a ver com castigo, com dívida, com, entende? Vamos, não, como será que é ser mulher numa cultura latina na sociedade pós-internet? Eu quero adquirir esse conhecimento. Então você vai lá, você mergulha e você nasce como mulher numa cultura latina. Como será que é ser homem nesse mundo pós-feminismo em que os homens estão meio perdidos, sem saber se eles vão para cá, se eles vão para lá, se eles fazem assim está errado, se eles fazem daquele outro jeito também está errado, tudo que o homem faz hoje também está errado, tá difícil ser homem também, tá, gente? Então, assim, experiências. Agora, você teve experiências muito piores? Sim, você já teve.
Mas isso aí está encerrado, tá, você já teve sim um ciclo ali, onde de repente você foi o malvado, sim, mas isso aí já está resolvido, tá? Isso aí já está completamente resolvido. Hoje você é uma alma antiga, que tem muita história para contar, muita história para lembrar, e você está aqui como um vencedor que voluntariamente mergulha numa experiência para aprendizado. Não é fácil, mas assim, vamos supor, né, eu falei do antropólogo ali, ele vai mergulhar numa sociedade indígena para adquirir um conhecimento profundo sobre aquela comunidade. Ninguém vai dar passe livre para ele com relação a às obrigações, aos deveres, ao ônus, tudo isso vai estar incluído naquele pacote, né. Falar: "Ah, mas eu estou aqui voluntariamente". Querido, você está. Essa é a experiência, esse é o pacote, entendem? E é isso. Então, assim, respira, sabe, você não está sendo punido, não é essa a situação não. É que realmente tem coisa que faz parte, gente. Não dá para você falar: "Ah, eu quero fazer uma trilha". "Ai, mas não, mas eu vim fazer essa trilha como voluntário, então o sol não vai torrar a minha pele e não vou sentir sede, não vai fazer bolha no meu pé". Claro que vai. Se você foi fazer uma trilha longa, entende? A sua motivação para estar lá não altera o ônus de fazer a trilha, mas você escolheu fazer a trilha pela parte boa, né, então tem isso também. E aí, olha só, o 8 de copas, né, então, a parte da sombra, você já passou por ela, você já se afastou, porque existe um momento no processo evolutivo da alma em que o mal cansa, ceder à tentação cansa. Tem gente que persiste muito tempo, né, são várias e várias e várias encarnações fazendo coisa que não deve, várias e várias e várias, mas chega uma hora, gente, que aquilo cansa, tá. E aí existe "Nossa, não, eu não vou repetir mais esses erros, porque eu já sei onde dá, eu já estou cansado", sabe. O mal o mal às vezes desperta para o bem por infinitos motivos, mas um dele é que realmente é vencido pelo cansaço. Você já passou por isso aí já era, isso aí é passado para você. Você hoje tem certas tentações que para uma outra pessoa pode parecer muito interessante, e você olha para aquilo e você fala: ai que preguiça", sabe. Ai que preguiça de ir pelo caminho da sombra". Tem que ser uma alma muito antiga para estar nesse estágio já, sabe. Tem que ter tido muitas experiências na sombra, tem que ser uma alma muito, muito, muito antiga para chegar nesse nível, né. Falar: "Nossa, caminho da sombra, não, não", sabe, assim, nem aí você fala: "Ah, tentação", você nem fica tentado, né. Você fala: "Nossa, já fui, já voltei, já te vi". É, entendeu? Então, é esse o seu estágio evolutivo, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar direito. E agora aqui você como imperatriz, independente do seu gênero, você na clarificada pela carta dos amantes, aqui é a carta dos amantes como escolha, mas não é qualquer escolha, a carta dos amantes ela vai falar de alguém que está pronto para escolher
aquilo que de fato é alinhado com a verdade da própria alma. Então você realmente, hã, porque quando a alma está muito na sombra, os próximos passos são planejados pelos anjos da guarda, pelos guias espirituais, tá, tem, assim, uma equipe que planeja. Agora tem um certo ponto em que aquela alma colecionou tanta sabedoria, que já está pronta para planejar, para desenhar o próximo passo por conta própria. Claro que com assistência, claro que acolhida e tudo isso, né, mas é que eu vejo você como alguém já capaz de fazer o próprio planejamento. Realmente, assim, você escolheu, tá, onde você nasceu, você escolheu quem foram seus pais, é seu projeto, tudo isso. Aí, de novo, alguém aqui vai falar: "Não é possível". Então, se não tá batendo, vai pra outra pilha, respira, tá. Mas aqui é um estágio evolutivo bastante avançado, tá, minha gente. E aí é o seguinte, né, então eu falei: "Não, eu vou lá naquela cultura, naquele gênero, naquela família", mas aí também é bom, ou vai ou não vai, depois que você tá lá, as coisas vão se desenrolar do jeito que tiver que ser também, porque cada um tem seu livre-arbítrio. Então, tem um encontro marcado entre o pai, a mãe e o bebezinho que é gerado. Isso é destino. Agora, como é que esse pai vai se comportar? Como é que essa mãe vai se comportar? Aí, minha gente, vai entrando o livre-arbítrio e são variáveis que não estão mais no nosso controle, né. O antropólogo decidiu que ele ia mergulhar naquela cultura indígena. Dentro daquela moldura, tudo pode acontecer ali dentro. Ele está imerso naquela cultura. O que que acontece a partir dali? Quando a gente for buscar ele daqui a 2 anos, a gente descobre, sabe, meio que assim, né. Tá, então é isso aí. Tem muitos fatores aleatórios, aqui é muito contar com a sorte, tá, tudo isso está envolvido, tá, não é porque a pessoa planejou que ela está no controle de todos os fatores. E aí, olha, o que que você está aprendendo? Qual é o principal conhecimento que você vem buscar nessa experiência? É sobre o arquétipo aqui do Rei de Ouros, tá. Então, o que que você veio aprender aqui? A ser uma pessoa mais prática, a ser uma pessoa mais presente no aqui e agora, a ser alguém que tem uma independência financeira, então talvez você tenha vindo também para aprender a lidar com o dinheiro, a lidar com a matéria, a fazer as pazes com a matéria. Aprender a ter responsabilidade financeira material de alguma forma, e aprender uma autossuficiência na gerência das questões materiais. Pode estar relacionado também com aprender a fazer as pazes com estar no corpo, né, essa questão material. Ela é o dinheiro, é o que está lá do lado de fora do corpo, é o próprio corpo. Aprender a estar de fato no corpo, porque nem todo mundo está tão presente no corpo, tá. Tem algumas pessoas que estão dissociadas o tempo todo e tem pessoas inclusive que têm umas encarnações meio parciais, assim, aí ela vai ter alguns não é uma pessoa que não vai funcionar direito, tá, não vamos ficar dando nome aqui, mas enfim, uma pessoa que ela está parcialmente encarnada, ela não tem uma presença, né, é difícil. Aí a gente já vai para umas deficiências, para umas questões assim e tal, que também são experiências que muita gente vem voluntariamente. Não olhe para todo deficiente, eu acho que aquilo ali é uma punição por pecado da vida passada, gente, que absurdo isso.
Muitas pessoas estão em experiências de vida em que elas têm deficiências, porque é isso aqui que eu estou falando para vocês, né, que conhecimento que a pessoa veio colher nessa experiência, a gente não sabe, né. E talvez você tenha uma condição de saúde, talvez você tenha uma deficiência, você está nessa leitura aqui, não é por acaso, tá. Mas aqui é o domínio da matéria, é isso, domínio do 3D. Isso pode significar várias coisas, né. Tá, então assim, o que que tu, né, você veio aqui, o título da leitura era que hoje eu queria trazer alívio para as pessoas que estão tristes, com o coração apertadinho e tal. Então aqui primeiro tá trazendo, essa leitura que eu sinto que tira você do lugar de vítima, tira você do lugar de alguém que tá que nem uma folha no vento para lá e para cá. Fala: "Não, isso aqui tem um motivo todo de ser dessa forma, que é extremamente profundo, e o objetivo final de tudo isso é sabedoria", tá. E aí vou pedir um conselho aqui para você. 3 de espadas, 2 de paus, 8 de copas, rainha de espadas. Bom, o seu coração está partido. Você se sente traído, abandonado. Também pode ser circunstâncias da vida que partem nosso coração, não necessariamente alguém fez algo de errado, né. Mas aqui a gente tem um coração partido, essa é uma carta extremamente dolorosa. E o conselho pede que você faça uma escolha de se afastar um pouco dessas dores emocionais. Esse é um afastamento que ele é feito de maneira intencional, buscando mais calma, buscando mais, menos informação, sabe. O 8 de copas, ele fala de um afastamento voluntário em busca de uma vida mais calma. Então a leitura aqui está sugerindo para mim que tem como você ter um afastamento emocional, psicológico da situação que está te fazendo sofrer. Se for uma pessoa, você precisa falar com essa pessoa todo santo dia, sabe. Você precisa, estar tão envolvido nesse problema. A leitura está falando pra gente que não, que você não precisa estar tão mergulhado, tão envolvido nisso daí. Que você pode ter um afastamento sim. Esse afastamento pode ser físico? Pode, mas aqui eu entendo que está sugerindo mais um afastamento psicológico e emocional, tá. E para você entrar aqui no arquétipo da rainha de espadas, ainda é a energia feminina, então sempre que tem uma rainha, tem algo de acolhedor, mas a rainha de espadas, ela é extremamente justa, e ela fala o que tem que ser dito, ela fala todas as verdades, ela coloca todos os limites. No tarô tradicional, ela tem uma mão com a espada, que se você merecer que ela corte a sua cabeça, ela vai cortar, mas a outra mão é uma mão receptiva, que se você merecer receber um carinho, ela também vai te dar, né. Então ela tem esse equilíbrio, essa coisa muito adulta, fazer o que tem que ser feito, falar o que tem que ser dito. É o anti passar pano, é o anti colocar lacinho. Mas não é porque tem uma rigidez, uma dureza, é porque é uma coisa que o que é certo, o que é justo, o que é verdade. Então tá aqui no seu conselho, tá.
E aí eu quero saber, né, se essa situação melhora, se o que que acontece agora. Olha, não é tão simples, não é uma coisa que vai melhorar tão cedo não, tá, meu amor. Infelizmente o negócio parece bem complicado aqui. Por um tempo, ainda haverá aqui a sensação de falta, a sensação de abandono, mas vai ter notícia chegando. Tem muita coisa para acontecer aqui, tá. Tem notícia chegando aqui. O 5 de ouros, ele fala, de um tempo lento, 10 de paus. Então, assim, realmente é uma coisa que demora um pouco para esse ciclo encerrar mesmo, tá. Não é amanhã não, você vai ter que fazer esse distanciamento afetivo, psicológico, mental aí, para você conseguir lidar com isso, tá. Com com o quê? Com força, com coragem, e a carta da força, ela pede que você integre a sua sabedoria com os seus instintos, então, essa sabedoria do corpo, né. Aqui é uma leitura totalmente anti passar pano. "Ah não, tá tudo bem", aí tem uma crise de ansiedade, uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Seu corpo está te falando que não está tudo bem. Então tem uma necessidade muito grande de você escutar o seu corpo, de você integrar a matéria no quesito fontes de sabedoria. Que as pessoas ficam muito, né, nos 2 últimos chakras, como se fossem as únicas fontes de sabedoria que a gente tem. Não é, gente, o corpo, tá. O primeiro chakra é o único que nunca vai mentir para você. Porque a sua percepção psíquica pode se enganar, a sua inteligência pode te contar historinhas e você se mente para si mesmo com uma frequência absurda, infelizmente a gente faz isso, a gente mente para si mesmo. Mas o seu primeiro chakra ali embaixo, que é o da origem da vida, que é aquele que conecta o corpo e o espírito, o seu corpo sempre, sempre vai te falar a verdade. Toda vez que você mentir para você mesmo, o seu corpo vai jogar na sua cara qual é a real. Então você precisa integrar todas essas sabedorias, tá bom? Para você dar conta desse desafio aqui. E e aí com essa carta da lua, isso ainda vai te trazer muitas emoções difíceis, isso ainda vai te levar muito a questionar a sua própria sombra. Ah, você vai ter que ser muito racional aqui para segurar essa onda, tá? Bastante racional e escutar a sua intuição, mas também escutar o seu corpo, quer dizer, é um intensivão da sabedoria esse negócio aqui, até se vocês quiserem deixar nos comentários do que a gente está falando, né. E aí eu sinto que esse é um conselho, tá? Você Essa separação emocional e essa integração da sabedoria do corpo, ela é um conselho, mas eu sinto que tem mais algo aqui. Tem mais alguma coisa aqui. A morte, o tolo, 10 de ouros e o 8 de copas. Olha, dramático, intenso. Aqui tem realmente tem coisas nessa situação
que vão ter que ir, que vão ter que ser encerradas, tá? É morte e renascimento. Em alguns decks, a gente inclusive tem a Fênix nessa carta, que a Fênix pega fogo e das cinzas vem outro ovo, nasce outra Fênix, pega fogo, aquele ciclo sem fim, né? Então aqui tem coisas nessa situação que realmente vai ter que aceitar que não vão rolar. E aí tem uma finalização aqui meio triste, tá? Tem um adeus aqui muito difícil e depois tem um novo ciclo, que o tolo é a carta 0. E aqui esse novo ciclo é o quê? É uma estruturação familiar muito bonita. Ou pode ser realização financeira também. Aqui, se for problema financeiro, cabe. Se for problema de família, cabe. Mas, infelizmente, tem um fechamento de ciclo que envolve luto, tá? De alguma coisa aqui. Se você perguntou de trabalho, por exemplo, aqui a gente tem realmente encerrar o tempo que você está na empresa que você está, encerrar uma carreira para começar outra, tem um encerramento mesmo, assim. Se a gente está falando de relações familiares, a gente tem um rompimento primeiro, depois tem um recomeço. Mas entendem que o corte aqui é na raiz, é no talo, tá? De alguma coisa. E aí tem um recomeço, e aqui a gente tem o 10 de ouros, que é a realização máxima da vida familiar ou financeira, ou ambos, né? Porque ela é uma carta, assim, a pessoa tá tão bem, ela chegou num lugar tão bom, que ela consegue cuidar de outras. Então, sabe, é a carta do casar no papel e construir uma casa com alguém, com conforto, estabilidade, ou montar uma empresa e a empresa dá certo e você consegue ter funcionários, tá? É o 10 de ouros, é uma carta excelente. Após o início de uma nova jornada, assim, do zero, né? Então tem alguma coisa que corta no talo, tchau, e depois não é, que seria a diferença, assim, entre um novo capítulo e um novo livro, tá? Então, aqui é um novo livro, fecha um livro, encerra, acabou, abre outro livro, outro título, outra história, outro Era Uma Vez. Mas muito bonito, gente, porque 10 de ouros é top, tá? E aí a gente tem o 8 de copas, que fala de uma vida muito mais calma, uma vida muito mais tranquila. Fala de sair da agitação e voluntariamente ir para uma coisa mais calma. Como assim? Alguém que sai de uma grande empresa, vai para uma empresa melhor, mas tem uma qualidade de vida muito superior. Ou alguém que sai, né, "Ai, não aguento mais morar na capital, vou morar numa cidade menor", mas seria esse o movimento. Isso pode ser também psicológico, afetivo, claro. E aí, pra gente encerrar, tá? Então, assim, é um processo lento, como eu falei aqui, é um processo de médio e longo prazo. Aperta os cintos, siga o conselho, se precisar assistir o vídeo mais de uma vez, assista, porque me parece que para algumas pessoas isso vai ser muito importante, tá? Mas aí, quando a coisa se estruturar, quando a gente for escrever esse novo livro, é tudo direitinho, sabe? É tudo certinho, é tudo na régua ali, tá?
O Hierofante, ele fala de coisas tradicionais, certas. O que é certo, de seguir o modelinho à risca, né? E junto com o 10 de ouros, tá? Tem muito o que é das coisas acontecerem da maneira tradicional, da maneira estabelecida, da maneira correta. 9 de copas, comemoração, satisfação pessoal, alegria emocional, financeira, tudo. 9 de copas é comemorar mesmo. Assim, nossa, você ainda vai ser muito feliz, tá? Você ainda vai ser muito feliz. 10 de ouros com 9 de copas, gente, vocês têm noção? É muita felicidade, é muita abundância, é gratidão, é realização tão imensa que fica para as próximas gerações ainda, de tão bonito que é. E daí a gente tem aqui a carta da justiça, tá? Então, assim, em algum momento a justiça vai ser feita, as coisas vão se equilibrar, tudo vai entrar no devido lugar, tá bom? Só vai ter que ter paciência e veja se esses conselhos te ajudam em alguma coisa, se esses direcionamentos fazem sentido para você, tá? Mas assim, o fim da história, embora não seja próximo, ele seja médio e longo prazo, é um fim da história muito bonito, tá bom? É que é uma jornada mesmo, e no fim dessa jornada, você vai ter se transformado numa pessoa muito, muito sábia, numa pessoa que realmente cumpriu um grande propósito de vida. Tudo isso que está acontecendo é muito difícil, eu percebo aqui que tem um grau de sofrimento muito grande, mas a sabedoria que você está adquirindo, a força, você integrando todas essas suas sabedorias e tudo isso, é realmente precioso, tá? Assim, eu sinto muito que você tenha que passar por isso, mas já que tem que passar, né, que eu tô vendo aqui que não é opcional, então pelo menos vamos transformar em força, transformar em sabedoria, tentar, né, fazer o nosso melhor. E é isso, né? A gente faz o que a gente pode, a gente faz o nosso melhor, a gente faz a nossa parte, mas como deixou bem claro lá no começo da leitura, você entra na experiência e você não tem controle de tudo, você não tem controle do comportamento do outro, do livre-arbítrio do outro, e aqui com certeza tem mais de uma pessoa envolvida, né? Então é isso. Você fez seu melhor? Pronto, né? É o que tem, tá? A gente está numa experiência coletiva e é isso mesmo. Foca aqui nesse final feliz que está muito bonito, tá bom? Bom, gente, é isso, tá? Pilha 1, profundo o negócio, né? Aí, no seu detalhe, na sua energia, leitura particular, outro nível de complexidade. Eu sou terapeuta também, meu WhatsApp está lá embaixo. Se inscreva no canal, deixa seu like, vê se ainda tem um dos 3 hypes gratuitos, deixa aqui pro canal que o algoritmo presta mais atenção quando você deixa o hype, tá? Um beijo no seu coração. Número 2, hoje uma leitura para quem está com o coração apertadinho por algum motivo, tá bom? Tarot terapêutico. O peso do mundo. Limites, deixe ir. Não é seu para carregar. Bom, então aqui claramente você está carregando o que é seu e o que é do outro. Você está tentando fazer a sua parte e fazer a parte da outra pessoa também. E aí não tem como, né, gente? Claro que a gente faz isso sem perceber, tá? Não tô falando que você tem consciência que você tá fazendo isso, mas assim, né, a gente quer fazer, né? Ah, não vai cair a ficha dessa pessoa nunca, não vai fazer a parte dela, como assim? Então, cada um tem seu tempo, é livre-arbítrio, né, meu povo?
Presta atenção aí, tá? Você tá carregando o peso de quem? O que que tem nessa história toda que não é seu, que você tá carregando? As de copas, rainha de ouros, a torre e 2 de ouros. Tem muito amor aqui nessa situação, tá? Você e essa pessoa, ou os envolvidos no plural, enfim, aqui tem muito amor. Você está tentando carregar o peso do outro por amor. Só que o resultado tá um desastre completo, né? Não tá dando certo, assim. Então, a estratégia sua, ela vem de um lugar de profunda afetividade, de profunda boa intenção. Só que o resultado aqui não tá rolando, né? Tá até a torre é uma carta de trauma. Assim, ai, dificuldades. Não, não é simplesmente dificuldade. A torre é uma carta de trauma. Mas é o trauma que liberta. Os prisioneiros estão lá na torre. E aí cai o raio, destrói tudo. E os prisioneiros saem voando. Bem desagradável, né? Você sair voando pelos ares e dar de cara no chão. Mas como um desenho animado aqui, que é o rolê dos arquétipos, da imaginação, do inconsciente coletivo, a pessoa cai de cara no chão e sai andando depois, como uma pessoa livre. Então é o trauma que liberta, tá? A carta da torre, toda carta é boa e ruim, depende do contexto. E aí, o 2 de ouros fala para mim disso mesmo, né? Você, como é que fala? Frita o peixe, com o olho no gato, como é que é? Ai, gente, me deu branco. Tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E aqui já falou, né? Só que esse monte de coisa ao mesmo tempo, nem todas as coisas são suas para fazer. Vamos seguir aqui. 7 de espadas. 7 de espadas é uma carta de coisas que não estão claras, no mínimo, né? Mas vamos ver as outras aqui para a gente entender melhor, tá? Olha, aí aqui a gente tem assim, o 7 de espadas fala que você está tentando fazer o seu e o do outro, só que você sequer tem todas as informações. Tem coisa que você não está sabendo, não. Você não está sabendo de tudo. Não é tudo aqui que está no seu controle e não é tudo aqui que você entendeu, que você foi informado, tá? Tem coisas aqui que não. Você tem informação aqui que você não tem acesso, no mínimo. Agora, existe também a possibilidade com essa carta de haverem de fato mentiras, de haverem de fato traições. Mas o 7 de espadas, no mínimo, vai falar que você não sabe de tudo. De omitir não é mentir, né? Mas, então pode ser um dos dois. E aí, essa carta, efemeralidade, é uma carta específica desse deck. E ela fala de coisas que duram muito pouco tempo. Então, tá? Então, assim, o que está escondido vai ser revelado, o que está na sombra vai vir à luz. Você vai ficar sabendo, sim, do que está escondido de você. Quem te escondeu coisas, quem mentiu para você, quem omitiu, não vai. É muito rápido que você vai ficar sabendo de tudo. Você vai ficar sabendo de tudo que você tem que saber bem, bem rápido. E aí todo esse trauma tá te deixando confuso, desorientado, sabe? Que aquela coisa assim, será que eu tô louca? Você entende? A pessoa questionando a própria sanidade, é isso que eu tô vendo aqui, né? Tem trauma, tem omissão ou mentira ou traição,
e tudo isso, e você assim: "Mas será que eu sou a doida nessa história? Ou o doido, né?" Que é tá, gente, é a rainha de ouros, ela pode simbolizar um homem também, então tanto faz se você é homem ou mulher. Você aparece aqui para mim nessa figura da matriarca, né, porque toda rainha ela vai trazer a questão do acolhimento, ainda mais a rainha da terra. A rainha da terra é aquela que realmente dá o colinho ali, cuida de todo mundo, resolve os problemas de todo mundo. E então você está nesse papel, independente do seu gênero, mas só tomando na cabeça, né, só apanhando aqui, só bordoada. E aí, essa coisa de fazer o seu e fazer o do outro, resolver o seu, resolver o do outro, isso precisa, por bem ou por mal, isso vai mudar, porque essa revelação, essas caídas de ficha aqui, do que está escondido de você, vai te tirar dessa confusão e te mostrar uma nova perspectiva. Quando a verdade vier à luz, você vai olhar e vai falar: opa, não era do jeito que eu estava entendendo, deixa eu me reposicionar, deixa eu me recolher, refletir, vamos analisar essa situação novamente, o que que eu estou fazendo aqui, qual é meu papel realmente. Você vai ter aqui um choque de realidade que vai te fazer mudar a sua postura com relação ao que está acontecendo. Vou pedir um conselho para você, tá, meu bem? Cavalheiro de ouros, devagar e sempre, se vai ao longe. 9 de paus, uma carta do guerreiro. Oxe, 7 de espada de novo. Olha só. Quando você adquirir essa nova perspectiva, porque você enxergou a verdade, porque o que estava escondido veio à luz, é para você ficar quietinho, para você guardar para você o que você viu, o que você percebeu. Então, assim, você percebe que uma pessoa estava sendo meio falsa, meio manipuladora com você, né, vai: "Ah, vou lá tirar satisfação, pedir uma explicação". Aqui a leitura está falando: "Não, não". Você vai ficar quietinho, observando, é meio que assim, ó, dá corda para o povo se enforcar, para você entender quem é quem. Dá corda para o povo se enforcar, porque esse é o melhor jeito de conhecer as pessoas. Quando você questiona, quando você vai tirar satisfação, quem te garante que a pessoa não vai mentir para você de novo? Então aqui é para dar corda para as pessoas se enforcarem. Tá? É para ter paciência, é para ter cabeça fria e é para ficar quieto. Mas é um quieto que não é um quieto besta, é um quieto que é uma estratégia de batalha. Às vezes observar também é uma estratégia de batalha, tá? Tem muitas guerras são ganhas assim, você esperando, você fazendo o outro se movimentar para você observar o que acontece. Inclusive foi assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, né. Eles conduziram o exército alemão por um lugar que era frio demais e simplesmente deixaram a coisa acontecer, não é essa a história? Certo? Então muitas batalhas são vencidas assim, você deixa o outro se enforcar. "Ah, mas eu amo essa pessoa, vou deixar ela se enforcar?". Meu Deus do céu, a gente tem que deixar as pessoas caírem para elas aprenderem a levantar sozinhas.
E engraçado que saiu essa duplinha de novo, né, o enforcado com a lua. Olha, deixa a justiça acontecer, simplesmente pelo desenrolar das coisas, tá. Não vai querer fazer justiça com as próprias mãos aqui não, porque tem toda essa questão de que você não está com todas as informações no seu poder. Então, o tempo vai se encarregar de trazer justiça para essa situação, tá? E, e assim, tem, tem toda uma movimentação aqui com esse cavaleiro de paus, entendeu? Eu sinto que você está lidando com infantilidade, imaturidade, tá? Não tem aqui nada que indique que os envolvidos nessa história sejam maus, perversos, manipuladores, não é isso. As omissões estão acontecendo por infantilidade, por, sabe, uma pessoa que não cresceu. Você está lidando com uma ou mais pessoas aqui que não amadureceram o suficiente. E se for uma situação de trabalho, como que a gente interpreta um cavaleiro de paus numa situação de trabalho? É uma situação que não tem profundidade, é uma situação que não tem substância, tá? Então, assim, ou pessoas ou situações aqui não têm substância, não tem um nível de seriedade necessário. E isso vai se resolver meio que sozinho. Engraçado aqui, né? É muito o negócio de dar corda pro se enforcar isso aqui, tá? Por mais que tenha amor pela pessoa, a gente às vezes precisa deixar a pessoa crescer, tá? Veja como que isso encaixa na sua situação, né, gente? É leitura coletiva, tá? E aí, assim, essa situação, como ela não tem substância, como ela não tem maturidade, ou essa pessoa, a confusão é inevitável. Mas a partir do momento em que você entra para uma outra perspectiva, que você para de fazer a parte do outro, larga o que é do outro para o outro, aí existe aqui a pessoa se depara com a necessidade de fazer uma escolha, tá? Então é como assim, enquanto você fica passando pano e fazendo a sua parte e a parte do seu parente, a sua parte e a parte do seu colega de trabalho, a sua parte e a parte do seu chefe, sabe assim? Você fica compensando a falha do outro, né? A coisa não se resolve. A partir do momento que você para de fazer a parte do outro, esse outro vai se estrepar, vai cair. E aí a pessoa vai ser obrigada a decidir o que ela quer fazer dali para frente. Ela vai sentir o peso dos próprios atos. Não é uma pessoa má, é uma pessoa infantil e confusa. Mas ela precisa sentir o peso, precisa sentir a consequência das próprias ações. É necessário que essa pessoa passe por isso. E aí essa pessoa vai se deparar com ter que escolher, né? Eu vou seguir por esse caminho de esculhambação, de infantilidade, ou eu vou ter que olhar para dentro e ver qual é a verdade da minha alma, o que eu estou fazendo aqui, sabe assim? Né? Essa pessoa se deparar com um momento de que eu estou fazendo da minha vida. Essa pessoa precisa passar por essa dor, tá bom? Deixe isso acontecer. É difícil, né? E aqui não me parece você como alguém codependente, não é isso, né? É que isso é normal, você quer ajudar a pessoa, você é alguém que gosta de ajudar os outros. É sua natureza, tal, né, mas aqui tem que largar a mão, tá.
Tem que deixar a pessoa sentir. Bom, e aí tem como que isso se resolve, né, qual que é o futuro provável aqui. Imaginando que bateu até aqui, que fez sentido para você tá até aqui, né, você ficou na leitura, as de espadas, as de copas, 2 de copas e 7 de moeditas. Tá muito bom aqui, gente, ó, o perspectiva de futuro, tá. Sim, tem essa fase muito difícil, você vai ter que assistir e permitir a pessoa quebrar a cara e descobrir que quem planta cebola colhe cebola e não morango, né. Mas aí tem aqui uma virada de chave, uma tomada de consciência, tem um capítulo novo, tá, nessa história. Tem um renascimento aqui e, assim, se forem 2 pessoas, o 2 de copas é uma carta meio de alma gêmea, tá. Alma gêmea não pode ser romântico, alma gêmea pode ser filho, irmão. E se for de trabalho, aqui, esse trabalho, essa ocupação, é um chamado de alma para você mesmo. Então, realmente faz sentido esperar por isso, faz sentido ter essa estratégia toda para tentar fazer com que as coisas deem certo. E aí, aqui tem o 7 de ouros, que é uma carta muito é um bom remédio, né, para quem é cavaleiro de paus, que é esse, infantil, inconsequente, impulsivo. O 7 de ouros, ele é a carta das pequenas coisas do dia a dia, sabe, é a carta do jardineiro, da pessoa adquirindo uma consciência de que eu planto a sementinha hoje, eu vou ter que todo dia lá regar, eu vou ter que adubar, eu vou ter que tirar as ervas daninhas, aí eu adubo de novo, aí eu rego de novo, aí, sabe, é essa coisa do plantio, né, que eu falei lá atrás, deixa a pessoa quebrar a cara, ela precisa entender que quem planta cebola colhe cebola, só colhe morango quem plantou morango. E aqui a gente tem essa carta do jardineiro mesmo, que entendeu esse processo. Vamos prestar atenção na sementinha. Primeiro tem que preparar o solo. É a carta da resiliência, da paciência. E é uma carta lenta, então a gente tem um recomeço muito bonito, com inteligência, com clareza mental, finalmente, né, ô glória, com abertura emocional afetiva, tá, uma coisa que faz sentido a nível de coração, de alma, e um processo lento, mas é assim que é mesmo. É lento, gente, a vida é o todo dia, né, a vida é o fazer todo dia de novo. Aí até fiquei curiosa, né, se isso aqui de fato é uma leitura romântica. Aqui ficaria muito, dá para encaixar aqui, né, dramas de todos os tipos, uma novelinha mexicana. Mas aqui para encerrar, e aqui é o seguinte, o que que aguarda essa pessoa? Crescer. A ficha dessa pessoa precisa cair, essa pessoa precisa crescer, tá. Para crescer, essa pessoa vai ter que passar por certos traumas que são fruto daquilo que ela está plantando, não tem outro jeito, infelizmente. Para essa pessoa crescer, ela vai ter que sentir vergonha das coisas que ela fez. Para essa pessoa crescer, ela vai ter que se sentir abandonada por você, porque você faz o seu e o dele, ou dela. A partir do momento que você fala: "Eu só vou carregar o que é meu",
essa pessoa vai se sentir abandonada, porque ela está mal acostumada. Porque você é uma pessoa generosa, né, gente, e pessoas generosas têm que tomar cuidado com o seguinte mecanismo, primeiro é um favor, depois é uma obrigação, e depois vira não fez mais do que obrigação. E você e essa pessoa entraram nessa dinâmica. Você faz favores e a pessoa recebe como não fez mais do que obrigação, vocês estão nisso. E precisa cortar, para a ficha cair, para essa pessoa poder amadurecer. Aí você que estava como rainha de ouros, aqui você tem um rei de ouros. E um 2 de copas, quer dizer, no fundo, né, tem um potencial aqui. Tem um potencial dessa pessoa desabrochar e se tornar realmente alguém que está no mesmo nível que você, complementando, olha que bonito. Só que para isso vai ter que quebrar a cara, sentir vergonha e sentir a dor de perder, mas aí, né, fala assim: "Ai meu Deus, que frio na barriga", tomar a coragem de ir lá dar a cara para bater, para descobrir se você é amado ou se você é útil. Primeiro você vai sentir que você só era útil, porque essa pessoa vai se revoltar quando você parar de fazer o seu eu dela. A pessoa vai se revoltar sim. Mas depois você vai descobrir que não, que você era amado mesmo, tá? Que você era útil e amado. Aí a partir do momento que você tira a utilidade, é o colapso aqui. Não vai ser nada fácil, segura essa onda, tá? Mas essa pessoa tem um potencial muito bonito de amor, de crescimento, de ser quem ela pode ser, tá? Só que a gente tem que parar de amar potencial, a gente tem que parar de passar a mão na cabeça, infantilizar o outro e deixar a pessoa crescer. Difícil, né, gente? Eu não tô falando que é fácil, não. Eu não tô falando que é fácil, tá bom? Mas aqui é necessário, tá? E, gente, assim, é uma leitura coletiva, tá no YouTube, para centenas de pessoas assistirem. Então, pega o que serviu para você, o que se encaixou. Tem conselhos aqui que de repente vão ser para uma outra pessoa, você joga para o universo, tá? E é isso, pilha 2. Aí no seu detalhe, na sua energia, leitura particular, outro nível de complexidade. Eu sou terapeuta também, escreve no meu WhatsApp, te explico como funciona. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um hype, se tiver um dos 3 hypes gratuitos aí, ajuda o canal a crescer. Um beijo no seu coração. Número 3, uma leitura para quem tá com o coração apertadinho. Tarô terapêutico, tá, gente? Primeiro aqui esse oráculo. A Terra é uma escola. Lições de vida, crescimento de alma, estudo, aprendizado superior. É isso, né, gente? Estamos aqui para aprender. Nem tudo é castigo, tá bom? Nossa, eu falei muito sobre isso na pilha 1. Eu dei o exemplo do antropólogo que, se ele quer de fato compreender uma cultura, tem que mergulhar naquela cultura, sabe? Eu tive, por exemplo, um professor de história da arte que ele estudou arte chinesa, fez uma tese de doutorado, depois um pós-doutorado, tal. Então a pessoa de fato vai para a China, viver 1, 2 anos na China, porque como é que eu vou entender toda a expressão cultural de uma sociedade sem mergulhar, sem entrar nessa sociedade? E aí isso implica em quê? Em comer as comidas esquisitas da China, em participar dos costumes esquisitos da China. Pra gente é esquisito, né, porque nós somos brasileiros, vai ter muita coisa lá que vai ser esquisita. E a pessoa quer compreender uma comunidade indígena, ela vai e ela entra na comunidade indígena e ela vai fazer o que tem que ser feito ali, né, não pode ter frescura, sabe. Então, nem tudo que a gente passa de difícil aqui nessa vida é castigo, gente, mas, né,
Eu lá antes de encarnar escolho como é ser uma mulher num país latino, da América Latina, tal, né, qual será a experiência do homem, e você mergulha naquilo e você vai viver a experiência, né, com seus desafios e, enfim, nem tudo é um castigo, tá bom? Uai, que carinha de leitura de amor. Que engraçado, né, que aqui falou assim: "Ah, quem tá com o coração apertadinho, quem tá tristinho", mas só tá vindo carta boa. Será que é notícia boa, simplesmente assim? Olha, aqui tá falando de um novo amor, gente, aqui tá falando de uma relação afetiva. É simples assim, tá. Se você já está, você é uma pessoa casada, o seu casamento vai dar um mega up, e isso vai iluminar a sua alma. Se você tá só, você vai conhecer uma pessoa muito, muito interessante, assim. Olha, enfim, se esse assunto não te interessa, procura uma outra pilha, tá, porque aqui realmente veio falar de situação romântica, não tem outra interpretação para isso aqui não, porque, 2 de copas, é a carta das almas gêmeas, que até pode, né, a alma gêmea também é filho, a alma gêmea também é irmão, sócio num projeto, mas depois também tem o 4 de paus, que não é uma carta de comemoração, mas é uma carta de leitura de casamento, né. Enfim, é como se fosse assim: "Olha, vai chegar notícia para você de algo relacionado a relações românticas. Se você já está numa, vocês vão para o próximo nível. Então, assim, eu estou namorando, aí eu vou morar junto. Eu estou morando junto, daí eu vou de fato casar. Ou eu estou casada, mas a gente ainda não tinha decidido se ia ter filho ou não, se ia comprar casa ou não, se ia para cá, se ia para lá, sabe assim, as coisas se encaixando, entrando no lugar, indo o próximo passo, tal. E aqui tem essa figura muito importante que vai fazer tudo isso com você, que é um rei de espadas. O rei de espadas, ele chama atenção por ser extremamente inteligente, é uma pessoa de muito conhecimento teórico, assim, então, o rei de espadas, ele pode ser um professor, um médico, um advogado, realmente uma pessoa, assim, né, que não sei, né, quais são as profissões que os lugares no mundo que as pessoas ocupam principalmente pelo intelecto, pode ser tanta coisa, né, tá, mas, seria isso, assim. 3 de copas, cavaleiro de ouros, as de paus e o eremita. É só notícia boa, assim, é só, tipo, que as outras leituras foram tão capciosas, cheias de camadas, essa aqui tá só assim: "Relaxa, vai dar tudo certo. Você ainda vai ser muito feliz". Aqui tem um encontro muito, né, então, assim, em primeiro lugar, aqui, o 3 de copas fala de momentos alegres, momentos felizes. Sabe, quando você está na companhia dos seus amigos e vocês estão dando risada e é leve, todo mundo pode ser quem realmente é aquele brinde coletivo, tal. Talvez queira dizer, assim, que realmente isso, assim, o seu relacionamento atual, as coisas vão se resolver, vão se harmonizar, e se você está sozinho,
chega aqui uma pessoa e pode ser por meio dos seus amigos, por meio de, sei lá, de repente você foi no aniversário de alguém que você nem conhecia muito bem e tem alguém lá interessante e tal. É isso, gente. E aqui a gente tem uma pessoa que vem representada pelo Cavaleiro de Ouros e uma pessoa que vem representada pelo Eremita. E o As de Paus é um interesse, uma paquera, uma atração física. De repente você é uma pessoa casada, mas a coisa estava morna, estava chata. E aí isso vai se reacender entre vocês, tá? Vai dar um up nesse relacionamento. Se você está só, por meio do seu ciclo social mesmo, fazendo as coisas que você faz aí, você vai conhecer alguém e aí, assim, um de vocês ou uma de vocês vem representado pelo Cavaleiro de Ouros, uma pessoa mais séria, comprometida, trabalhadora. E a outra parte aqui da situação é alguém que está sozinho há muito tempo, alguém que fica muito bem sozinho. Então, não vejo aqui pessoas assim, eu vou entrar no aplicativo ativamente procurar um novo amor. Não tem isso aqui não, é uma coisa que, principalmente essa pessoa que vem representada pelo eremita, não estava procurando mesmo, a pessoa estava ótima sozinha, estava super ok sozinha. De repente alguém que está sozinho há anos aqui, está ótimo, assim. Mas surge aqui fagulhas de atração física aqui, a convivência é muito divertida, muito gostosa, sabe? E é isso, sim, é só isso, é tipo, respira que vai ficar tudo bem, porque se na pilha 1 a gente falou do ônus, do custo de mergulhar nessa experiência, aqui na pilha 3 a gente está falando do lado bom, que são esses encontros inesperados ou esses, de repente, sabe, você está num relacionamento ali que está sem graça, que está chato, de repente, sei lá, né, entra numa fase boa, sabe? Também tem isso, né? A experiência humana, ela é meio aleatória. E você não sabe quando que a roda da fortuna vai girar para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. E aqui a roda da fortuna simplesmente girando para cima. E assim, com esse eremita, da pessoa não tá procurando mesmo, ela não tá esperando, ela não tá pensando nisso. E a coisa acontece, tá? Nas outras eu pedi muito conselho, né? Porque falavam de coisas difíceis. Aqui é só uma notícia boa, mas enfim, vou pedir um conselho, tá? Nossa, gente, tá escurecendo por causa de uma chuva que vai vir. Vou tentar ajustar lá depois na edição, tá? Tem algum conselho para você com relação a isso? Só porque eu falei da roda da fortuna, olha ela ali, ó. É assim, olha, você está vivendo um momento de muita verdade, de entendimento do que realmente faz sentido para você. Você e a outra pessoa, entendendo uma série de coisas, caindo uma série de fichas, né? Se vocês estão juntos, vocês estão fazendo esse processo juntos. Se você está sozinho, se você é aquele eremita, paralelo a você, existe uma outra pessoa fazendo esse processo também lá fora no mundo. Por que que vocês não vão se atrair, se encontrar naturalmente, se reconhecer como pessoas que fizeram esse processo, né? Se você está numa leitura de o seu coração está tristinho, então de repente esse processo está difícil, está custoso, mas olha, é um processo bonito. É você querendo se iluminar, é você querendo entender as coisas de uma perspectiva maior. E aí, a roda da fortuna. A roda da fortuna é assim, do nada eu estava aqui, de repente eu fui parar lá. Do nada, a minha vida estava assim e de repente ficou assado.
É isso. A roda da fortuna não pede licença, são as coisas simplesmente blum, aconteceu. Tanto para pior quanto para melhor. E aqui a sua roda da fortuna girando para as coisas darem certo na sua vida romântica. E aí vem um novo caminho para você que você não tinha nem pensado. Inclusive, você vai ter que sentar e escolher, porque você não estava procurando, você não estava esperando por isso. E aí vem a possibilidade de um outro caminho. Você estava numa trajetória ali, né? Aquele seu casamento estava meio chatinho, você tinha se conformado, estava seguindo, ou você só há 100 mil anos seguindo ali, não, é assim mesmo, tal, não sei o quê. E de repente, pá, não, não é assim. Tem um novo negócio aqui para você viver. E E aqui eu vejo você escolhendo, sim. Por quê? Porque é coisa boa, porque é gostoso, porque é legal, né? De repente a pessoa com quem você tá olha pra você, você olha pra pessoa e fala assim: "Pô, vamos se mexer? Vamos dar um up nesse casamento? Vamos fazer alguma coisa? Vamos acordar pra vida, eu e você, dentro desse casamento?" Ou essa pessoa nova que chega aí. E você pensa assim: "Ah, tô mais nem aí para esse negócio de amor, não tô interessado", mas a pessoa é uma companhia tão gostosa, tal, é uma pessoa confiável, uma pessoa, sabe, vai chamar a sua atenção. Os atributos da pessoa vão chamar a sua atenção, tá. 4 de ouros, 10 de paus, e de novo aqui, ó, o rei de espadas. Ó, gente, esse rei de espadas te curte, tá? Ou vai te curtir muito ainda. Ó, o fogo da paixão aqui com o rei de espadas, tá? Você estava muito apegado ao seu processo de iluminação, de crescimento, maravilha, vamos sim ficar focado no crescimento espiritual, vamos focar. Mas aqui você estava meio focado demais, né? Como se fosse assim. Tem uma coisa que se fala lá na minha terra, sou do interior de São Paulo, tá, gente? Nunca coloque todos os seus ovos numa única cestinha. E aqui parece assim, você estava colocando muita ênfase no seu crescimento pessoal e também não pode, né? A gente tem que ter várias coisas acontecendo na vida. E aí a roda da fortuna vem e fala: os planetas se alinharam, chega, né, é crescimento interior, o trabalho da sombra, não sei o quê. Fala: "Não, cara, não dá para ficar, né, não dá para ser só isso, tá? Então a roda da fortuna vai vir, a vida vai vir e vai te arremessar umas novidade aí, e vai encerrar um ciclo. E aqui bem assim, não há nada que você possa fazer para impedir a vida de te dar esse chacoalhão, só que aqui é um chacoalhão delícia, tá? Vai te chacoalhar? Vai. Você não tá esperando? Não tá. Vai dar um: "Espera, oi, onde, quando, né?" Você vai ficar meio desorientadinha aqui, tá? Mas é um chacoalhão delícia, minha gente. Aí olha que beleza aqui, ó. Ó você, imperatriz. Imperatriz você. Você vai fazer essa escolha, você vai escolher se abrir para o amor. Se abrir para uma nova oportunidade com a pessoa que você tá ou com uma pessoa nova, sim, você vai escolher essa coisa linda aqui, cheia de amor, tá, que o universo está te trazendo. E aí eu imagino, né, você na Imperatriz e o ser de luz como o Rei de Espadas, porque em geral na consulta o consulente vem primeiro e a outra pessoa vem segundo, mas pode estar invertido, é claro, tá? Então, se você é alguém na energia masculina, uma pessoa muito racional, isso aquilo, você vai encontrar a sua imperatriz. Se você é alguém que está mais
na criatividade, no acolhimento, na doçura, tal, você se eleva aqui ao arquétipo de imperatriz e você encontra o seu rei cabeçudo, inteligente, racional aqui, e vocês vão se entender muito bem, porque tinha um 2 de copas aqui, tinha cartas muito boas de compatibilidade, tá. Então é isso, gente, que é notícia boa, tá. É isso, a roda da fortuna, ela gira pra cá, e depois ela gira pra lá, e depois ela gira pra cá, e depois ela gira pra lá, e a gente não tá no controle de tudo, né. Então, é simples assim. Tô feliz aqui com essa gostei dessa pilha, quero ficar só aqui nessa pilha. É nada, as outras tinham notícias boas também, mas primeiro a gente nas outras pilhas, primeiro a gente detalhou profundamente o desafio para trazer outras perspectivas, para trazer conselhos e depois a gente chegar na notícia boa, né. Aqui não, aqui a notícia boa ela já sentou no seu colo, olha que beleza. Mas enfim, gente, a leitura coletiva, sua intuição sempre em primeiro lugar, tá bom? De repente tudo isso aqui vem como conselho de que talvez seu relacionamento aí esteja meio, né, precisando de um up, então pode ser um conselho para alguns, para outro é notícia boa mesmo, tá bom? No seu detalhe, na sua energia, a leitura particular, sou terapeuta também, escreve no meu WhatsApp, eu te explico como funciona. Se inscreva no canal, deixa o seu like, vê se você tem um dos 3 hypes semanais, deixa aqui pra gente que ajuda o canal a crescer. Um beijo no seu coração.